Então vamos lá, Marcos 11, 12 a 14, depois o 20. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Os irmãos podem tomar assento. E para que eu continue a mensagem, eu gostaria também de apresentar o Mateus, que está conosco, e ninguém me passou o nome do Mateus, mas o Mateus está nos visitando também, né, Mateus? Já está há dias aqui? Uma semana? Vai voltar? Vai voltar hoje? Vai voltar hoje? O Mateus, para quem não sabe, irmãos, ele é jogador de futebol brasileiro que joga na Itália. Ele está jogando na Itália. Fica de pés aí, Mateus, para ver ele como você é bem baixinho. Esse rapaz aí é um dos brasileiros que joga fora. Ele é jogador na Itália. E o Senhor Deus o tem abençoado. Posso com muito orgulho dizer que é nosso filho, né? É filho desta igreja, filho na fé. O que nós vamos dizer ao Mateus? E volte e fique. Jesus lhe ama e nós também. Eu vou ver se eu acelero um pouco aqui para dar tempo de você viajar. Hoje eu vou ser lento, até porque a garganta não está ajudando. Então o Senhor Jesus Cristo teve a sua atenção voltada para aquela figueira. E o Senhor Jesus Cristo então vai em direção da figueira. Diz a Bíblia que procurando frutos nela. O Senhor Jesus vai em busca de fruto. E eu gostaria de dizer que pela sua onisciência, Ele vai em busca de uma oportunidade para nos dar uma lição. Pois na sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. Então seus discípulos ficaram em volta de si. E agora ele começa a vasculhar entre as folhas daquela figueira, no afã, no desejo de encontrar algum fruto, para que possa então aliviar a sua fome. Mas em vão foi a sua procura, porque após vasculhar, procurar em todos os ramos daquela figueira, ele então constata que não havia nela fruto algum. E neste momento o Senhor se ira. O Senhor então amaldiçoa aquela figueira. E diz então que ninguém a partir daquele momento coma mais algum fruto daquela figueira. E eles seguiram o caminho e a figueira ficou amaldiçoada por Jesus. No outro dia então, quando eles voltaram, os discípulos se estarreceram, porque viram que a figueira tinha se secado toda. Diz a Bíblia que desde as raízes até os ramos, coisa que não é normal em uma árvore. Geralmente as árvores começam a secar a partir das folhas, mas com Jesus a secagem foi o inverso. Começou pelas raízes e terminou nas folhas, de forma que toda a figueira estava seca. E os seus discípulos ficaram impressionados. Pois bem, senhoras e senhores, a lição que o Senhor Jesus queria nos dar, e está nos dando hoje através do seu Espírito, é a seguinte: aqui as folhas da figueira simbolizam a aparência. Aqui reporta-se ao crente que vive de aparência. A aparência pode enganar o ser humano. A aparência pode enganar muito bem o pastor. A aparência pode enganar a igreja.
A aparência pode enganar o esposo, a esposa, os filhos, o patrão, o empregado, o cliente, o professor, o aluno, o médico, o paciente. Mas a aparência não pode enganar aquilo que tudo sabe, aquilo que tudo vê e a todos contempla. Se nós analisarmos este contexto, nós perguntaríamos então por que Jesus amaldiçoou aquilo que no princípio Ele criou. Porque a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, mas nós vemos o Senhor organizando as coisas e criando as coisas. Primeiro, Ele cria a luz, dizendo haja luz, e a luz passou a existir, e assim por diante. Consequentemente, o Senhor cria também todas as árvores que produzem frutos. Preste bem atenção, porque quando o Senhor cria todas as coisas, diz a Bíblia que Ele vê que tudo é bom, e tudo é muito bom. Ele fala quando cria o homem, e Ele então abençoa toda a sua criação. Então por que é que nós vemos o Senhor Jesus amaldiçoando uma coisa que Ele criou de antemão? E vale a pena nós dizermos que esta é a única parte na Bíblia Sagrada que nós vemos o Senhor Jesus amaldiçoando alguma coisa. Nós não encontramos Jesus amaldiçoando mais em nenhum lugar da Bíblia, a não ser neste fato, neste episódio com a figueira. Nem mesmo os fariseus, eles causavam tanto problema, os religiosos santarrões da época, nem a esses o Senhor amaldiçoou. Mas aparentemente o Senhor agora entra em estado de loucura e amaldiçoa uma inocente árvore que, apesar assim e além de tudo, não é época de produzir fruto. Porque a Bíblia diz que a figueira não tinha figo, porque não era época de figueira ter figo. Mas é por isso que eu digo que o Senhor estava ali, trazendo para nós uma lição como esta que Ele quer nos dar hoje através da sua palavra. O viver de aparência. Alguém se esconde na capa de uma santidade aparente e engana os homens, mas não engana Deus. Alguém se esconde atrás de uma roupa de crente, se esconde atrás de um cabelo de crente, de um costume de crente, de um linguajar de crente, de uma saudação de crente. Mas só Deus sabe se realmente ele é crente. Porque o Senhor não se engana. Nada está oculto diante dos seus olhos, que são como chama de fogo. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, e Ele tudo contempla. Se nós olharmos para a figueira de Marcos, aonde eu li, nós vamos ver uma referência com a figueira de Gênesis, que eu não li. Quando Adão e Eva pecam e encontram-se caídos diante de Deus, a Bíblia Sagrada diz que com medo de Deus, porque agora eles perderam o temor, estavam apenas com medo. Porque o temor, ele faz com que o homem se afaste do mal e se aproxime de Deus. O medo faz com que ele se afaste de Deus e se aproxime do mal. E agora, com medo de Deus, porque estavam em pecado, descobriram que o pecado lhes tornou nus. A Bíblia diz que eles então pegaram folhas de figueira e cozeram vestimentas para cobrir o seu pecado. Portanto, folha de figueira fala de aparência, de camuflagem, de acobertamento de falhas e pecados que deveriam ser confessados àquele que tem poder e misericórdia para perdoar. Mas as pessoas procuram se esconder, se ocultar, se camuflar em uma capa de aparente santidade, em boas obras, como se pudessem enganar Deus, esquivando-se do seu rigor, da sua ira e do seu juízo vindouro. Mas diz a Bíblia Sagrada que ao chegar o sol, as folhas de figueira se secaram e Adão e Eva continuaram nus. Este sol significa a justiça de Deus. E nesta figueira que Jesus amaldiçoou, eu vejo o crente, que na igreja é crente,
Na igreja é santo, na igreja fala línguas, fala mistério, profetiza, prega, canta, mas em casa todo mundo sabe que não é santo. Na igreja todos dão bom testemunho dele, porque na igreja ele trata todo mundo bem, mas em casa ele trata a mulher muito mal. Na igreja ela trata o marido, trata os irmãos da igreja muito bem, mas em casa trata o seu marido muito mal. Na igreja é um verdadeiro santo, fora da igreja é um verdadeiro profano. Na igreja é um exemplo de comportamento. Na empresa onde trabalha é mau caráter, pega suborno, pega propina, desvia dinheiro do caixa, e assim, não estou dizendo que isso acontece aqui, estou só dando um exemplo, porque em muitos lugares acontece. É aquele crente que ostenta uma santidade, mas de santo não tem nada. Outros podem até ter um comportamento impecável, mas não produzem absolutamente nada no reino de Deus. Tem 30 anos de fé, 40 anos de fé, 50 anos de fé, nunca conseguiu ganhar uma alma para Jesus. Por quê, pastor? Porque não tem coragem de falar de Jesus para ninguém, sem vergonha. Aqui na igreja é uma bênção, mas quando chega num restaurante para almoçar ou jantar, se ora em espírito, para que ninguém descubra que ele é crente. Eu já tive até almoço pago por alguém em restaurante, porque eu estava orando com o olho fechado. Eu fui pregar uma vez em Palmas, no Tocantins, e quando eu vinha de volta, eu encostei no restaurante para almoçar, e depois que eu coloquei o prato na mesa, fechei os olhos e comecei a dar graça pelo alimento, e um irmão chegou lá de longe, veio, trouxe o prato dele, sentou perto de mim e perguntou: "O senhor é crente?" Eu disse: "Sou, graças a Deus." Eu vi, porque eu vi o senhor orando, vi o senhor dando graça antes de comer. Eu também sou crente, a paz do senhor. Nós já fizemos amizade. Quando foi na hora de pagar a conta, ele pegou o meu papel, foi lá e pagou para mim. Graças a Deus. Está vendo como é bom não se envergonhar de Jesus, irmãos? Além de eu ganhar um almoço, ganhei um amigo, porque sou crente em Jesus e não nego a minha fé onde quer que eu esteja. Seja crente autêntico, seja crente de verdade, ainda que isto venha lhe custar a sua própria vida, não negue o nome de Jesus. Não seja crente de aparência que anda com a Bíblia embrulhada no papel de cimento. Papai foi pastor numa cidade quando eu tinha 10 anos, lá no estado do Pará. E lá tinha um irmão que era alfaiate, e o apelido do irmão era papel de cimento. O pessoal perguntava: "Mas qual é o apelido?" Ele dizia: "Papel de cimento." Porque toda vez que ele vinha para a igreja, a Bíblia vinha embrulhada no papel de cimento para ninguém descobrir que ele era crente. Só tinha folha, cadê os frutos? Amém? E com relação a frutos, preste bem atenção. Mateus capítulo 3, versículo 10, João Batista disse assim: "Eis que o machado está posto à raiz da árvore, todo aquele que não der bom fruto, meu Pai corta e lança no fogo." Sabe para onde é que vai crente se não dá fruto? Para onde é, irmãos? Segundo João 3,10 é para o inferno. Deus disse: "Olha, todo aquele que não der bom fruto, meu Pai corta e lança fora." João 15, capítulo 8, Jesus Cristo disse assim: "E todos conhecereis que sois meus discípulos, se derdes bons frutos. Porque eu vos chamei para que façam e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam." Aleluia! Quantos podem louvar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Alguma coisa nos chama a atenção na figueira e nos figos. Aqui o Senhor encontra uma figueira que tem folhas, mas não tem frutos, não tem figos. Nós temos muitas lições extraídas de uma figueira para a nossa vida espiritual. Primeiro, da mesma figueira podem-se colher figos bons e figos ruins. Da mesma figueira? Sim, pastor, da mesma figueira. Figos ruins e figos bons. Os figos bons se põe no cesto, se leva para casa, se faz creme, se faz doce, se come os figos bons. E os figos que não são tão bons, pastor,
Naquela época, quem plantava figo, pegava os bons, colocava no cesto, levava para casa, fazia doce, fazia suco, comia, vendia, tinha muita serventia. E quando os figos não eram tão bons, se fazia uma pasta. E esta pasta era o antibiótico mais poderoso daquela época. Quem está lembrado que um dia o rei Ezequias adoeceu de uma ferida na perna? Ele caiu, se machucou, se feriu, e aquela ferida não sarava nunca. E ele ia nos médicos da época e passava um remédio, e alguém orava por ele, ele também orava, e a ferida nunca sarava. Aí um dia, em sonho, o Senhor falou com ele e disse assim: Ezequias, meu servo, sim, senhor, você quer sarar dessa ferida que lhe incomoda? Sim, senhor. Então pegue os figos ruins e faça uma pasta, e esta pasta você põe em cima da ferida. E ele assim fez uma pasta de figo, pode ir lá na Bíblia que você acha, colocou em cima da ferida, e a ferida fechou, e a ferida secou. Sabe o que é que nós aprendemos com o figo? Nem todos na igreja sabem cantar, viu, Sara? Nem todos na igreja sabem pregar. Às vezes você diz: mas pastor, eu não posso fazer nada, em que eu posso servir? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas você pode chegar com o enfermo, colocar a mão na cabeça e dizer: servo de Deus, recebe a cura em nome de Jesus. Você pode chegar com aquela pessoa que está sofrendo e dizer: não sofre mais, para de chorar, enxuga as lágrimas, o Senhor é contigo, Ele te ama, Ele vai te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode chegar com alguém que está para a vida no fundo do poço, cansado, desanimado, desiludido, achando que Deus não ama, achando que Deus não vê, achando que Deus não gosta, achando que tudo está perdido. Você pode chegar e dizer: servo de Deus, amigo, amiga, Jesus te ama, Ele te vê, Ele te contempla, Ele tem interesse na tua vida. Levanta a cabeça, aceita Ele, clama em glória, pois Ele está contigo. Aleluia! O importante é que você seja figo, não seja apenas folha. Amém? Quem entendeu aí, levante a mão, glorifique o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma terceira coisa que eu aprendo com a figueira é que o figo em si, geralmente, preste minha atenção, ele é sem graça de tudo. Quem já comeu figo aqui, levante a mão. Pense numa coisa sem graça. Quando era pastor em Paraú, um irmão viu eu comendo uns figos lá no quintal da casa dele. Disse: pastor, pelo amor de Deus, isso aí só presta para passarinho. Precisa do passarinho, está com muita fome. Isso é ruim demais, pastor. Aí eles usavam para fazer doce, ele tacava açúcar para ver se adoçava. Porque o figo em si, irmão, ele pensa numa frutinha sem graça. Mas tem um segredo para quem cultiva e vive do cultivo de figo. Quando os figos estão se formando, primeiro cai as folhas das árvores. Quando a figueira vai produzir o figo, os frutos, caem todas as folhas. Está vendo, irmão? Se tiver folha, não tem figo. Para produzir frutos para o Senhor, tem que deixar a máscara cair primeiro. Tem que deixar a aparência de lado. A figueira tinha muita folha, mas não tinha fruto. Porque quando a figueira tem fruto, não tem folha. Então as folhas caem e você olha e diz: que árvore mais feia, pelada, galhos secos. Isso não serve para nada. Mas a feita com relação a João Batista, Jesus perguntou para os seus discípulos: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana seca, agitada pelo vento? Ou vocês foram ver um homem bem vestido, colhendo os figos? Em verdade eu vos digo que os homens bem vestidos, de linho fino, estão nos palácios. Porém, aquele que vocês viram a semelhança de uma cana seca, que era João Batista, ele disse assim: na verdade é profeta, e é bem maior do que profeta, porque eu vos digo que nenhum nascido de mulher é maior do que ele, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai é bem maior do que João Batista. Levante a mão, adore, glorifique, bendiga e exalte o nome do Senhor. É melhor você e eu não termos aparência, porque Jesus também não teve. A Bíblia diz que ele não teve beleza, aparência, nem formosura para que alguém desejasse. Mas quando alguém olhava para ele, meneava a cabeça e virava o rosto, porque ele era como raiz de uma terra seca. Mas Isaías diz: mesmo assim,
Ele levou sobre ele as nossas enfermidades, e o pecado que estava sobre nós recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós e estamos nós sarados. Diante do Senhor é melhor não ter formosura e ter fruto do que ter formosura e não ter fruto. É bem melhor ser seco. Você sabe aquele irmão que a gente chama de seco? Todo mundo na igreja diz irmão seco, irmão seco. Por que, irmão? Que ele é seco? Irmão, ele não dá glória a Deus, ele não diz aleluia, ele não fala língua estranha. O pastor está pregando, o fogo está caindo, ele está lá seco. Aí olha os irmãos, não estou dizendo que são todos, são balançando folha, sacudindo folha, o vento do Espírito sopra folha, agitando para todo lado, folha, 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 folha. Quando sai da igreja, já sai brigando com a mulher. No outro dia, dobra a esquina para não pagar quem deve. Não estou dizendo que tem isso aqui, porque na realidade não tem. E Deus vai abençoar com que não tenha mesmo. Mas se tiver, a Bíblia diz que a gente não pode arrancar joio. Mas ainda não encontrei parte nenhuma da Bíblia que proíba a gente cortar as folhas dele. Não é verdade? Então, meus irmãos, aquele crente que às vezes a gente olha e diz é seco, é seco, é seco, é seco, é seco, não grita, não pula, não chora, não fala língua estranha. Lá na sua casa ele é um santo modelo de servo de Deus. Lá no seu trabalho ele é uma luz no velador. Todos veem que ele é diferente. O patrão confia nele, os colegas se sentem bem com ele. Não precisa falar nada, irmãos. A presença de Deus, os frutos do Espírito na vida do crente faz com que aqueles que estejam em volta sintam a paz do Senhor. Então é muito melhor, irmãos, ter esta paz do que sair. Pai do Senhor, 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 mas sai da boca para fora. Tem igrejas por aí que não dá Pai do Senhor. Ele chega assim, bom dia, irmão, boa noite, irmão. Mas às vezes a gente olha para a vida deles e vê que eles têm mais paz do que aqueles que só da boca para fora diz a paz do Senhor. Sim ou não? Então é muito melhor nós termos fruto do que nós termos folha. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem os figos. E agora a figueira está carregada de figos. Lá no passado, aonde a cultura era assim, a Bíblia foi escrita dentro dessa cultura. Portanto, o comportamento dos agricultores de figo acompanhavam essa prática, essa técnica, nos conta que quando o figo atingia um certo tamanho, preste bem atenção, não era quando ele estava novinho demais, porque o crente novinho demais não aguenta a prova, não. O crente novinho demais não aguenta a peia, não. O crente novinho, o Senhor carrega ele no colo. Pedro, falando a uma determinada igreja, em uma de suas epístolas, disse assim: eu não pude vos alimentar ainda com alimento sólido. Portanto, até hoje, eu só dei a vocês o leite genuíno, o leite espiritual, o leite para que cresçam. Mas nós vemos que Paulo fala a uma igreja, dizendo: alimento sólido vos dei. Porque essa igreja não era mais infantil, essa igreja tinha crescido. Então quando o figo chega a um certo tamanho, que ele não é mais novinho e também ainda não está maduro, o agricultor vai com uma haste de metal, com uma pontinha bem afiadinha. Aí eles vão assim, ó, bem no fundo do figo, fura eles todinhos. Aí começa a descer uma resina, aquilo que a gente chama um leite, começa a descer por aquele ferimento. E a partir daquele momento que o figo recebe aquele ferimento, há uma reação química dentro dele. Na proporção que aquele golpe vai sarando, ele vai crescendo e ficando doce. Estão entendendo? Nunca reclame quando o Senhor estiver te ferindo, porque a Bíblia diz que o Deus que fere é o mesmo Deus que faz sarar. Não se assombre quando vierem as provas, as lutas e as tribulações desta vida. É o Senhor querendo que você amadureça. É o Senhor te amadurecendo. Porque é pela tribulação que o crente aprende a ter a perseverança, a persistência, para que depois ele seja dono da
experiência e por fim tem a paciência. Amém? E quem é provado pelo Senhor, amadurece. É tipo aquela criancinha, irmãos, tudo que quer o pai dá, tudo que quer o pai dá, tudo que quer o pai dá. Quando crescer, se o pai não der, ele mata o pai. Sim ou não? Pai, me dê 10 reais. Aqui, meu filho. Mas tá, chega, pai, me dê 20 reais. Está aqui, meu filho. O menino vai se criar achando que dinheiro é fácil. É ou não é, irmãos? Que não precisa trabalhar. Assim mesmo é que tem crente por aí, irmãos. Os camaradas estão aí que nem lobos devoradores aí querendo ganhar o dinheiro do povo de qualquer jeito. Aí diz, faça um desafio com Deus. Eu quero aqui 10 com R$1.000. 20 com 50 reais. Já vi demais por aí isso. E agora eu quero 50 com 20 reais e o resto pode trazer 10, 5, 2. Mas aqueles que trouxerem mais, aí eles puxam a credencialzinha do bolso. Eu rasgo isso aqui, ó. Se ainda nesta semana o que deu 1.000 não estiver com 2.000 no bolso, o que deu 100 não estiver com 200, e o que deu 50 não esteja com 100 ou mais. Aí os trouxas vêm, ainda são piores do que eles, porque eles é querendo ganhar das ovelhas e eles querendo surrupiar de Deus. Está entendendo? Os trouxas ficam sem dinheiro e não tem nem como reclamar, porque se isso era num domingo, na segunda o caloteiro já pegou o avião e ó, já está longe, e o crente fica achando que as coisas que vêm do céu vêm de mão beijada. A única coisa que Deus nos deu de graça foi a salvação. Só a salvação. Porque até a coroa nós vamos ter que trocar com a cruz se nós carregarmos ela. E o galardão é se nós trabalharmos. E o que ele dá para crente, dá para ímpio também. Que é o sol, a chuva, as estações do ano, o frio, o calor e a saúde. Senhor, e o resto ele diz, te vira. Porque desde o jardim do Éden que eu já ensinei, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Amém? Mas tem muitos que não. Conheci um irmão que uma vez disse assim, pastor Joel, o senhor agora não precisa mais nem trabalhar, né? Lá no Pará, isso. Há uns 20 e poucos anos atrás, 24 anos atrás, pastor Joel, você não precisa mais nem se preocupar com o trabalho, né? Eu disse, por quê? Porque o senhor agora é pastor. Ele achava que eu ia para a Cusco dos Anjos, por meio de Cristo, Rock de Jesus. Essas igrejas inventadas por aí, que roubam o quanto pode. Eu disse, meu irmão, pelo amor de Deus, se eu já trabalhava, agora é que eu vou trabalhar mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês, para quem não sabe, tem dia que eu trabalho até 5 horas da manhã, porque o meu trabalho requer isso. Eu sou produtor musical, eu trabalho com gravação, e tem vezes que eu sou obrigado a trabalhar à noite para dar conta de entregar serviços que eu pego falar nisso, Luciano. Tem serviço para fazer, eu estou esperando. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não fico esperando cair do céu. Se cair do céu, eu quero, mas se não cair, eu sei procurar aqui na terra, porque a Bíblia Sagrada diz que o céu é dele, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Aleluia! Então é assim, irmãos, que nós viramos figos de verdade, viu, Catiano? É assim que nós viramos figos de verdade. É no sofrimento, é na luta, é na prova, é no ardor do trabalho. A Bíblia diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão, porque Deus não é vagabundo e nem o seu povo também. Uma certa feita Jesus disse assim, meu pai trabalha aqui agora e eu trabalho também. E isto aqui eu estou falando não é só na vida material não, irmãos, é na vida espiritual também. Quer chegar no céu levando muitos frutos para apresentar ao Senhor, trabalhe na seara do Senhor. Não é só nos púlpitos da igreja que se prega o Evangelho. A oportunidade para o crente pregar o Evangelho é aonde quer que ele se encontre. Quantas e quantas vezes eu não já preguei o Evangelho fora daqui do púlpito da igreja? Rafael testemunha disso. De vez em quando, Rafael passa lá na loja do Rafael, encosto lá. Qualquer oportunidade que se abre, a gente já está pregando o Evangelho. É a coisa mais fácil pregar o Evangelho. Eu tinha um amigo de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e uma certa feita ele chegou numa cidade, e lá tinha uma família, que o sobrenome da família era Valente. Inclusive eu tive um professor de matemática quando eu fazia o curso ginasial. Na época eu era muito novo ainda, meu pai era pastor nessa cidade. O nome dele era Valdolim Valente, era meu professor de matemática, era da família dos Valentes.
Mas não era que eles fossem valentes, era porque o sobrenome era Valente, Valdolim Valente. Então a família Valente era uma família rica e uma família muito grande. E esse irmão era o representante de uma empresa que fazia aquelas placas de acrílico, que se usava muito naquela época, fazia carimbo, fazia placas luminosas. Então ele vinha de Belém para essa cidade lá para a cidade de Ametá, para pegar negócio, pegar encomenda, levava a fazer e ia deixar. Aí ele chegou com meu pai na casa dos Valentes, eles tinham um grande armazém, porém aquele povo era muito contra crente. E quando aquele homem chegou e cumprimentou o homem, falou o nome dele, o cara falou, seu fulano de tal, Valente. Disse, valente, muito bem, eu também já fui muito valente, mas depois que eu aceitei Jesus eu fiquei tão mansinho. O senhor também não quer ficar mansinho como eu? Aceite Jesus como seu Salvador. Eu conheço um aqui que é chamado Leão da tribo de Judá, porém ele disse, vinde a mim que sou manso e humilde de coração. Já foi puxando a Bíblia dele e já foi falando de Jesus, e aquele homem foi ouvindo, ele falando, e o Senhor não usando. No final ele perguntou, e o Senhor não quer aceitar este homem que é tão manso e humilde de coração, que deu a vida pelo Senhor? O velho já estava chorando e disse, eu quero. Aceitou Jesus como Salvador. Por um simples sobrenome se abriu uma oportunidade para se falar de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, nós vamos terminar por aqui, até porque a minha garganta não está boa e o Mateus vai ter que viajar, né, Mateus? É hoje ainda? Que hora? Que hora? 3h30? 10h30? Então está quase na hora. Graças a Deus. Então, irmãos, vamos ficar com esta simples palavra do Senhor. Deu para aprender alguma coisa? Hein? Deu para guardar alguma coisa no coração? Amém? Aparências enganam. O Senhor não quer só folhas. A figueira era linda, era bonita, mas foi amaldiçoada porque não teve frutos. Então isto nos prova que Deus odeia quem vive só de aparência. Ele amaldiçoa quem vive só de aparência. Parece crente, mas não é crente. Parece servo, mas não é servo. Parece filho de Deus, mas não é. Parece santo, mas não é. É que nem o Denorex. Parece, mas não é. Amém? Então nós vamos ficar de pé, que o Senhor Deus possa nos abençoar. Que esta simples palavra, pregada na sua total simplicidade, possa ter alcançado o nosso coração.